Vamos lá para mais um macro ponto a ponto, né? Então, hoje tá rolando agora no meu Instagram, vou deixar meu Instagram aí, se você quiser, corre lá, que ainda dá tempo. Tá rolando uma enquete que é o seguinte: você acha que o governo tem que interferir na política de preços da Petrobras? Cara, eu falei que eu ia deixar a enquete lá. Enquanto isso, eu prefiro gravar esse vídeo, porque aqui a gente consegue bater um papo mais à vontade. Vou falar um pouquinho como eu enxergo, como é que eu estou lendo esse cenário, tá? Lembrando que não é política, eu vou acabar falando de política, mas eu não sou a favor de A, de B ou de C, sendo totalmente imparcial. E, obviamente, se você puder comentar e participar também, mostrar a sua visão, vai ser muito bem-vinda. Então, bora lá. Por que eu estou gravando esse vídeo agora, né? Mais um presidente da Petrobras está fora da jogada, né? E, obviamente, eu quero começar esse vídeo falando o seguinte, cara, a gente está num ano eleitoral, já começa daí, né? Então, a gente não pode perder o foco que existe um movimento, tanto do Bolsonaro, como vai existir da oposição, do Lula, isso está no jogo, tá? Vai existir um movimento que eles estão querendo angariar votos. Óbvio, se você está querendo se eleger ou se reeleger, obviamente você vai fazer coisas para angariar votos, né? E uma dessas coisas está sendo a política de preços na Petrobras, que o Bolsonaro ainda não está conseguindo interferir, e por isso que ele está tirando da frente as pessoas que estão atrapalhando possivelmente conquistar esses votos da população, tá? Então, o que cabe aqui obviamente, eu acho que... Eu até coloquei isso no Instagram. Não dá pra gente falar, Marcelo, mas eu não gosto de chegar no posto de gasolina e pagar R$ 8 a gasolina. Cara, você acha que eu gosto? Né? Ninguém gosta de pagar R$ 8 a gasolina. Mas existem algumas questões que não é simplesmente isso, né? Tá doendo no nosso bolso, mas não é simplesmente isso. Então, vamos lá. Quando a gente começa a olhar o passado, eu acho que a gente tem que aprender também com o que aconteceu no passado. E por isso que eu tô falando que eu não sou a favor de A ou de B, porque no governo Dilma interferiram na Petrobras. Né? E eu vou deixar, inclusive, a reportagem aí, tá? A matéria aí, quem quiser ver, a matéria do Exame, em 2015, se eu não me engano, cara, foram 100 bilhões de custo referente ao que foi interferido na política de preço. Pensa só, 100 bilhões, cara, isso é muita grana por conta de você segurar o preço do combustível, que era a mesma história que é hoje, para não subir e segurar a inflação. Inclusive, hoje, saiu o IPCA 15, está levemente acima do que estava projetado, tá? Então, não lembro exatamente desse número de cabeça, eu vou deixar aqui embaixo também para vocês darem uma olhada. Não lembro o número de cabeça, mas saiu hoje, 9 horas da manhã, o IPCA 15 saiu um pouco acima do que estava projetado, postei no Instagram também. Então, hoje, o que acontece é com um governo de extrema-direita, né? E a gente sabe que o PT é de esquerda, mas a atitude é a mesma, querer segurar o preço do combustível por conta da inflação, só que nesse cenário eles estão querendo angariar votos aí para a eleição também, né? Então é uma decisão também muito política, né, que envolve isso também. Então o que acontece? Tivemos um prejuízo na Petrobras de 100, não um prejuízo, mas um custo em si de 100 bilhões, tá? Já deixei a reportagem aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o gráfico, esse é um gráfico que eu estou botando do período, nessa faixa de 2015, começando 2016, se eu não me engano, em fevereiro de 2016, Petrobras bateu R$2 e pouco, o gráfico vai aparecer aí, tá? E o que acontece? Agora eu entro com um gráfico também do Brent, que é o tipo de petróleo, tá? Existem dois tipos de petróleo, que a Petrobras se baliza é o Brent, e aí eu vou deixar o gráfico aí também do mesmo período para você dar uma analisada como é que também flutuou o preço do petróleo nesse período, para a gente ser justo, né? Então, tô deixando aí, e bateu na mínima. Cara, a Petrobras despencou por conta dessa política de preços. E aí o que aconteceu? Que o acionista da Petrobras, o acionista majoritário, é a União, tá? A União, em ações ON, ela tem um pouco mais de 50%, 50,26%, se eu não me engano.
E o BNDES tem uma quantidade menor, mas eu vou deixar aí também, não lembro de cabeça, mas talvez seja em torno de 16% de ações PN. Tem um volume baixo de ações ON, mas de ação PN chega a 16%, tá? Ações ON não chega nem a 1%. Então, e nós temos o BlackRock também, que tem 5%. Então, assim, nós temos o acionista majoritário, que é o governo. Quando a Petrobras, né, a gente tem uma fala do Bolsonaro que a Petrobras não pode ter tanto lucro, né? Cara, mas quem é o acionista majoritário? É a União. Quem é que recebe esse lucro exorbitante, como o Bolsonaro fala? É a própria União, tá? E isso favorece o quê? Você arrecadar, né, dinheiro, né? Você pegar o dinheiro, inclusive você direcionar isso para programas sociais, né? Inclusive direcionar isso para a população. Então, a gente não pode deixar de enxergar que, óbvio, como consumidor, eu não quero pagar um preço alto pela gasolina, mas, de alguma forma, esse lucro ele tem que voltar para a população. E você ter um lucro alto, né, e como empresa, o objetivo da empresa é ter lucro, né, não é uma ONG, o objetivo da empresa é ter lucro, não importa se o governo é o acionista majoritário, né, você tem que pegar e essa grana tem que ser revertida. É igual você pagar um imposto. Se eu pagar um IPVA, o que eu quero? Eu estou pagando IPVA para isso ser revertido para a população. Então, se você hoje tem um Auxílio Brasil, por exemplo, cara, você pode ter certeza que a conta, o lucro da Petrobras, para ajudar a compor um orçamento, aquele bolo todo que fecha um orçamento de educação, de saúde, de auxílio também, entendeu? É fruto do que o governo arrecada, impostos e também o lucro da empresa. Então a gente tem que começar a olhar com outros olhos, porque o que eu vejo hoje em dia é que é uma polaridade muito grande, né? Pô, se eu sou a favor do Bolsonaro, ou alguém tá me elogiando, ou alguém tá me xingando. Se eu sou a favor do Lula, ou alguém tá me elogiando, ou alguém tá me xingando. Mas, cara, nesse contexto, olhando friamente, por isso que eu pedi logo no início do vídeo para deixar esse assunto de lado de política, apesar da gente falar porque assim, cara, tá tendo uma mesma postura, né? E a gente viu, se você for ver, o lucro da Petrobras nos últimos anos, inclusive no período de 2015, foi um baita prejuízo, entendeu? Então, assim, no final das contas, se o preço vai sofrer interferência do governo, vai bater no nosso bolso? Vai bater no nosso bolso. A gente vai pagar uma gasolina, não vou nem falar barato, uma gasolina menos cara, tá? Mas se a gente pega e controla e segura esse mecanismo de inflação, cara, você está comprimindo aquela mola, está comprimindo. Uma hora você vai ter que soltar, e na hora que você soltar aquela mola, não vai dar certo, né? Então, e a gente já viu isso no passado, a gente deveria aprender com isso no passado. O que eu vejo de solução? São dois pontos. Uma, nós produzimos muito petróleo, tá? E é só que a questão não é a produção. Pensa só, a gente produz petróleo, tá? Isso tá na nossa terra, e aí a gente pega e não tem condições de refinar tudo aquilo que nós produzimos. A gente pega o petróleo, joga lá para fora. A gente exporta. Existe o refino, tá? Temos refinaria no Brasil? Temos. A gente só não comporta todo esse processo, tá? E aí o petróleo volta novamente. E aí sim a gente começa a seguir a trajetória normal para você pegar e ir para uma distribuidora. E existem vários tipos de petróleo também, tá? O petróleo ele pode ser usado até no asfalto. Mas, enfim, o que vem para o combustível, que é o que dói ali no nosso bolso, né? E quando eu falo isso, eu estou falando de diesel também, né? Então, o que acontece? Nós temos esse processo. Se você quer ter uma política de preços diferente, você não vai resolver assim, do dia para a noite. Se você quer reduzir isso, tinha que haver um investimento forte em refinaria, tá? Na minha visão, investe fortemente em refinaria, não manda nada lá para fora. Outra, existe um monopólio que basicamente a Petrobras é a dona do mercado. Cara, coloca competição nisso. Entendeu? Não adianta, vamos privatizar a Petrobras? Vamos privatizar a Petrobras, só a favor de privatizar a Petrobras. E vai ficar uma empresa, que não vai ser a Petrobras, vai ser uma outra empresa tomando conta de tudo?
Cadê a concorrência? O que vai favorecer é com que você tenha um serviço, um produto melhor com preço mais para baixo. Né? Então, assim, privatizar, que é o que estão querendo direcionar agora, eu sou a favor da privatização, uma privatização com concorrência. Você não vai ficar na mão de um só. E aí eu acho que também não é viável. Para fazer aquilo que o governo está querendo fazer, tá? Que é ficar interferindo, porque o governo ele é o sócio majoritário. Mas, cara, tem outros acionistas nessa jogada também que querem que a empresa tenha lucro. Por mais que o governo seja o controlador e seja o sócio majoritário. Então não é uma questão simplesmente de pegar, interferir e segurar a inflação. Tem toda uma gama de investidores também que, se não tiver lucro, acabam sofrendo com isso. Então, por que não você vira uma caixa econômica da vida? Cara, todas as ações é só do governo, não tem mais acionista nenhum. É só o governo que vai lá e comanda. E mesmo assim, eu ainda acho que ainda tem que ter lucro. Porque senão é o governo pagando do próprio bolso para ficar mantendo aquela empresa. Não é algo que fecha a conta. Né? Mas se você quiser interferir, cara, então não coloca uma sociedade mista como existe na Petrobras hoje. Então, assim, eu acho que é um problema que a gente resolve num longo prazo. Não acho que uma privatização vai resolver. Eu acho que resolve. Se você botar uma concorrência, começa a amenizar e tem que ter investimento em refinaria, porque não adianta eu pegar um produto que eu tenho que eu produzo, eu tenho inclusive referência mundial em relação a essa extração do petróleo, eu mando lá para fora e aí eu internalizo o produto de novo para seguir o rumo e começar a comercializar, né? Distribuir e comercializar. Cara, não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu sempre gosto de comparar algo que no macro com uma situação micro, apesar de eu achar que talvez, para mim tá bem claro isso, mas imagina você, sei lá, você tem alguma produção, você tem uma terra aí e você produz alguma coisa, né, que aí você da tua terra, você vai lá e produz, sei lá, produz uma flor X, tá? Aquilo dali está na tua terra, um fruto X, né? Você tem uma plantação. E aí, por algum motivo, você tem que mandar aquilo para fora, para depois você... Vamos fazer uma comparação grotesca, tá? Eu tenho uma produção de laranja. Cara, eu tenho uma plantação de laranja. Pô, laranja pra cacete. Tá bom. Só que para eu vender o suco de laranja, eu tenho que mandar lá para fora, eu pego a minha matéria-prima, jogo lá para fora, e aí depois eles internalizam, eu internalizo de novo isso, pego o produto de novo, para começar a distribuir e comercializar. Cara, faz sentido? Ou faria muito mais sentido eu pegar, falar, cara, vou investir no maquinário respeitando as devidas proporções, tá? Eu gosto sempre para ajudar a mostrar o que está acontecendo, sempre botar um cenário um pouco mais próximo, né, do consumidor final, mas faz sentido ou seria muito melhor eu comprar um maquinário que eu consiga fazer todo o suco de laranja dentro daquilo que eu produzo? Não adianta se eu tenho capacidade de colher, 10 toneladas de laranja, mas na hora que aquilo vira um suco, eu vou conseguir transformar em suco só 2 quilos aí, né, de 2 toneladas aí, por exemplo. Não faz sentido isso, né? Então é muito melhor você pegar e investir em maquinário. Outra, você investe, você gera emprego, e aí você começa a diminuir essa exposição que você tem lá fora, com essa questão do refino. Então não é uma questão simplesmente... tem uma questão, obviamente, eleitoral, esse é o jogo, né? Esse é o jogo. Mas percebendo que o mesmo foi feito lá atrás, as pessoas estão polarizadas. Então, assim, vamos dar uma clareada e vamos aprender com os nossos erros. Se erramos no passado interferindo no preço, cara, vamos errar de novo. De novo é para segurar a inflação. E aí a gente está há poucos meses aí, eleição em outubro, a gente está há poucos meses de uma eleição, a gente está 5 meses aí, né? Já vou botar até 4, porque a gente está no final de maio. Então, assim, faz sentido isso? A gente tem que começar a olhar como um jogo de xadrez. Você tem um que mexe uma peça aqui, e mexer uma peça é uma mudança de comando, é uma fala pública, e aí você tem um adversário que mexe outra peça ali, né? E aí a gente analisa isso, pelo menos ao meu ver, como um jogo.
aquilo que está acontecendo e você tira a sua conclusão, tá? Mas não pense que ninguém está pensando em eleição, não pense que o discurso que é para segurar o preço porque está muito caro, que não sei o quê, é para segurar uma inflação. E aí, quando você começa a... Você está segurando o número, né? Na hora que você está segurando, foi o que eu falei, você está comprimindo essa mola. Cara, você vai comprimir essa mola e você, em nenhum momento, você vai soltar isso. Você vai deixar ela presa ali, até a situação voltar ao normal. Não é assim que funciona. Isso tem impactos. E tivemos impactos de 100 bilhões no passado. Tá? E na hora que você soltar isso, acaba sendo muito pior do que, de repente, você até fazer uma política de compensação, né? Algum mecanismo, criar alguma saída paliativa num primeiro momento. Eu ainda acho até que pode ser válido, mas a gente tem que ter cuidado da forma como a mensagem é passada, né? E como a gente vai interpretar isso. Sempre coloca uma maldade, preste atenção, a gente está num jogo, né? A gente está num jogo político, tem toda uma questão econômica. Esse novo presidente da Petrobras, ele é um cara que é do Ministério da Economia, o Paulo Guedes, ele não é a favor de interferir no preço, né? Então vamos ver como é que vai ser esse desenrolar. Obviamente o Bolsonaro está colocando gente ali que é para mexer no preço, para segurar, ele não vem tendo sucesso. Existe algo chamado Lei das Estatais, que protege, dá uma blindada, depois do que ocorreu lá atrás com o PT, dá uma blindada também nesse processo de interferência, tá? Então a Lei das Estatais acaba dando uma segurança maior. Esse novo presidente da Petrobras é um cara ligado ao Ministério da Economia, e o Ministério da Economia, representado pelo Paulo Guedes, ele não é a favor dessa interferência. Vamos ver como é que vai ser isso, como é que vai ser o desenrolar aí nos próximos dias, né, nas próximas semanas e meses. Eu acho que a coisa tende a ficar cada vez mais tensionada, cada vez mais volátil. Para quem gosta de operar, dá boa oportunidade. Eu botei no Instagram, acabou de dar não, né? Mais cedo, deu uma venda, um 9,3 de venda. Para quem gosta de fazer day trade, entra com opção também. Você poderia ter feito day trade com opção. Então, assim, tá volátil. E essa volatilidade, para quem gosta de operar e para quem sabe operar, tá dando dinheiro, tá? Então, acho que assim, mantendo o foco do canal, que é falar de investimentos, falar de opção, mas assim, é importante a gente ler o cenário, né? Eu sempre falo isso. Tem gente que opera gráfico, tem gente que só opera por notícia. Eu gosto de conciliar as duas coisas. Literalmente eu sigo o gráfico, tá? Até porque a hora de entrar é a hora que eu olho lá no gráfico, mas entender esse contexto, entender como a coisa está funcionando é importante. Então tende a ter volatilidade, quanto mais próximo da eleição, não tenha dúvida. Então é isso. Se você gostou, me segue lá no Instagram, lá eu falo um pouquinho, é mais próximo, né? Acontecer a coisa é mais dinâmica, eu já começo a postar. Mas se você gostou, curte o vídeo. Cara, coloca a sua opinião aí, vamos bater papo. Aqui não tem certo, não tem errado. Eu só busco sempre ter um bom senso, nada de... A gente tem que falar de política, mas não sendo favorável a A ou B, sendo bem imparcial, né? Então, se você quiser, coloca aí nos comentários, coloca aí a sua visão, a gente bate um papo. Se quiser, compartilha esse vídeo, que eu vou ficar bem feliz. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!